Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Kiko do Bem e hoje eu vou fazer um vídeo inédito. Ninguém postou um vídeo dessa natureza, pelo menos eu não encontrei na internet até hoje, tá? E existem muitos casos que eu tenho atendido, mais de 100 pessoas até hoje na minha carreira, que aconteceram isso. A pessoa foi encarcerada, foi parar até num presídio e era inocente. O que acontece, Kiko, com essas pessoas? Como que elas saem? Elas saem com ar de vingança, elas saem assim, no caso, em depressiva, sim, algumas, só de ver um giroflex pode ser de uma ambulância. O coração dispara, há calafrios na barriga, mesmo sem dever. Absolutamente nada. Tá? Então, nós vamos fazer aqui, com base em um grande filósofo francês, tá, que deixou uma frase que você vai ver no meio do caminho desse vídeo. Tudo bem? Bom, então vamos começar com o título, né? Como fica a saúde de pessoas que foram presas e eram totalmente inocentes? Você já deve ter visto, até nos Estados Unidos, pessoas que passaram 50 anos na cadeia e depois descobriram que era inocente, a pessoa saindo, mas recebeu US$ 1 milhão de indenização, depois que passou a vida inteira na cadeia, saiu com 76 anos de idade. Para que vai servir esse dinheiro? Acabou com a vida da pessoa, né? Então, eu, na qualidade de psicanalista, terapeuta, professor de naturopatia e fitoterapia, e mais 23 cursos de saúde, tenho feito consultas com pessoas, já expliquei, que estiveram presas, muitas delas, por vários períodos, sem dever absolutamente nada. E se você devia também, e esteve preso, e ainda tem pesadelos, tem algum problema, tal, você pode marcar uma consulta comigo através do WhatsApp abaixo. E nós vamos conversar, porque cada caso é um caso, tá bom? E é super sigiloso, tá? Conforme os juramentos que eu fiz. Bom, a maioria, no caso, sempre sofrendo pesadelos ao deitar-se para dormir. A pessoa chega a sonhar. Ela sonha com o tempo que ela esteve presa, encarcerada, transferida de um presídio para outro e tudo mais. O tratamento de melhora da saúde é individual para cada ex-presidiário. Tá? Eu falo ex-presidiário com todo respeito. Tá? Em alguns casos é necessário o acompanhamento psiquiátrico também. Tudo bem? Bom, vamos lá. Honoré de Balzac foi um escritor francês muito prolífico. Ele ainda é reconhecido como um dos pioneiros do realismo na França. Movimento literário que se destaca pela análise detalhada da sociedade e das pessoas injustiçadas. Ele deixou um comentário que corre o mundo até os dias de hoje. Eu vou citar agora aqui para você. Você analisa e, se quiser, deixe a sua opinião comentando abaixo. Eu gostaria que você deixasse sua opinião, tá bom? Mas cada cabeça a sua sentença. As leis são como as teias de aranha, que apanham os pequenos insetos e são rasgadas pelos grandes. Honoré de Balzac. Tá? Significado, Kiko. Balzac usa uma metáfora poderosa. As leis são comparadas às teias de aranha. As teias prendem apenas os pequenos insetos, os mais fracos, humildes e vulneráveis. Mas os grandes, poderosos, veja a profundidade da mensagem que ele deixou. Ricos e influentes conseguem rasgar a teia e, na grande maioria dos casos, escaparem. Você sabe disso. Ou seja, a crítica é que muitas vezes as leis não são aplicadas de forma justa e igualitária. Elas tendem a punir com mais rigor os fracos e pobres, enquanto os fortes e poderosos conseguem escapar, usando seus privilégios, dinheiro, influência e bons advogados.
né? Tem advogados aí que cobram por hora, para você ter uma ideia, de audiência, R$ 25 mil, tá? É uma reflexão atemporal sobre desigualdade, sobre a injustiça social, né? Mostrando que o sistema legal, em vez de ser imparcial, pode acabar servindo mais aos grandes do que aos pequenos. E vou dar mais uma explicação aprofundada sobre isso. Eu não vou parar por aqui, não. A frase de Honoré de Balzac é uma crítica universal. Universal significa mundial. As leis existem para todos, mas nem sempre funcionam de forma igualitária. Por exemplo, aqui no Brasil, essa reflexão é muito atual e se mostra em diferentes esferas. E eu vou passar para você alguma delas. Justiça mais dura para os pobres. Pessoas humildes, muitas vezes, sem bons advogados, sofrem penas mais duras por delitos pequenos, como furtos de baixo valor, aí, ou coisas, né, que não tem praticamente, assim, não vai destruir a vida de uma pessoa, nem nada, né? Esse fica preso. Já quem comete crimes de grande impacto econômico, no caso a corrupção, tá? Fraudes milionárias, desvio de verbas públicas, muitas vezes consegue recorrer indefinidamente, prescrever o processo ou cumprir penas brandas dentro da casa, ou então ir embora para outro país e viver uma vida feliz, agradável lá, e nada acontece com ela, a não ser da justiça de Deus, que ninguém escapa. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem, no sentido genérico, homem ou mulher, semear aqui na terra, aqui mesmo ceifará. Tá? Às vezes ceifa de outra forma. A semente foi plantada. Vai nascer uma árvore. Ele vai ter que colher. Tá? Deus perdoa tudo, mas a vida não perdoa nada. Tá? Que tem mais? Tem poder econômico como escudo. Tá? O escudo é aquele de defesa e tal. Grandes empresários ou políticos podem contratar escritórios renomados de advocacia, protelar julgamentos, recorrer em várias instâncias e até se beneficiar de brechas legais, que existem, né? Dentro da Constituição, do Código Penal, Código de Processo Civil e por aí afora vai. Pessoas comuns, sem recursos, não têm as mesmas chances de defesa. Você há de convir comigo. A lei que deveria ser igual para todos acaba funcionando de forma seletiva. E isso é o que Balzac quis dizer, tá? Não é eu que estou falando. Desigualdade na política, por exemplo, tá? Escândalos de corrupção, que envolve bilhões de reais, muitas vezes terminam em absolvições, anulações ou penas leves. Ou é mentira minha? Enquanto isso, crimes menores cometidos por pessoas sem prestígio algum resultam em cadeia imediata. Pode prender agora, já. Demorou, tá? Então, vamos lá. Isso reforça a crítica. O sistema pune mais fortemente quem é fraco, tá? E tem menos poder aquisitivo. Perfeito? E o sistema prisional, Kiko? Bom, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Você sabia disso? Uma das maiores populações carcerárias do mundo é aqui no nosso Brasil. Tá? Ela é formada, em grande parte, por jovens pobres e negros, presos por crimes não violentos. Tá? Bom, em larga escala, né? Se eu for citar aqui, coisinhas mínimas. E muitos inocentes, como é o caso do vídeo. Tá? Então, essas pessoas são presas. Vai lá. Eu já vou contar um caso aqui para vocês, interessantíssimo. Enquanto isso, muitos crimes do colarinho branco, que causam danos sociais gigantescos, né? Podia construir aí, vamos supor, 532 hospitais, que eu soube uma vez, há muitos anos atrás, de uma corrupção, né? De um caso, e o dinheiro desapareceu. Com médicos e enfermeiros pagos aí por 20, 30 anos. Tá? Ué, o dinheiro desapareceu, tudo bem, né? E até hoje não saiu o resultado. Conclusão. A frase de Balzac permanece atual, neste ano de 2025, vai permanecer para sempre, porque denuncia algo que ainda vemos no Brasil. As leis existem, mas não atingem todos com a mesma força.
Os mais fracos ficam presos, enquanto os poderosos encontram alguma forma de escapar, tá? Ela é, portanto, um chamado à reflexão sobre justiça, igualdade e ética. Kiko, e a história que você falou que ia contar? Eu vou contar agora para você. Houve um caso de um rapaz que fez uma consulta comigo, acho que é cerca de 4 a 6 anos atrás, eu não me recordo, porque eu faço, às vezes, 15 consultas no dia. Começo cedo, termino 1, 2, 3 horas da madrugada. E, resultado, e ele falou para mim, falou, olha, o meu caso, Kiko, foi um caso terrível. Eu falei, opa, eu já estou acostumado com tantos terríveis, mas o dele me chamou bastante atenção. Ele se envolveu com uma moça que tinha alguns filhos e filhas que não eram deles. 5, no caso. Parece que eram 2 homens e 3 meninas. E essa moça também acabou engravidando dele. E um dia ele comentou com a mãe dele, né? E mãe tem sexto sentido, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Mãe, ela tem sexto sentido. E disse assim para ele, filho, eu não me envolveria com uma pessoa dessa. Mas ele, não, porque ela me ama, porque ela gosta muito de mim, porque não sei o que e tal, e acabou se envolvendo. Desculpa. Aí, o que aconteceu? Ele, feliz da vida, a mãe dele contra, dando conselhos, porque ele comentou com a mãe que ela já tinha feito com 2 pessoas o que eu vou contar agora e espero que você esteja sentado. 2 pessoas que conviveram com essa mesma mulher, ela acusou que tinha sido estuprada e que as crianças menores também teriam corrido o mesmo. E a pessoa foi parar na cadeia imediatamente, mesmo sem dever. Ocorreu que ela arrumou uma outra pessoa mais para frente. As mesmas acusações. Mais um, como diz, né, o xadrez, né? Tá. E justamente quando essas pessoas arrumavam empregos registrados, porque o dinheiro vinha para ela, né? A pessoa estando presa, né, trabalhando e era registrada, o dinheiro vem para um advogado, um facultativo competente, altamente competente, pode explicar melhor ainda nos comentários. E eu cheguei a interromper ele, né? Eu falei, não me diga que ela fez o mesmo com você. Ele fez assim com a cabeça e começou a chorar. Até me emociona, né? Eu também, né? Tô quase, a gente não é de aço, não tem sangue de barata, né? E resultado, ele foi preso, acusado de abusar das filhas dela, da criança que ele já tinha com ela, enfim, dela, e de ter batido, espancado todo mundo, que ele tinha um gênio muito forte, mesmo que tivesse. Justamente depois de 2 anos que ele não estava mais com ela e arrumou um emprego registrado. Aí ela entrou. Porque ele preso, ela com uma filha com ele, ela passa a receber. Resumindo, ele passou vários anos na cadeia. Foi transferido para outros presídios, acusado aí de estupro de vulneráveis. Ainda bem que ele me contou uma coisa que eu até fiquei assim, achei uma generosidade da bandidagem. O bandido mesmo, aquele que é acostumado, né, a praticar crimes, tudo, o malandro, vamos dizer assim, entre aspas, ele conhece a pessoa quando a pessoa cai na cadeia. E escutou a história dele, viu sinceridade nos olhos dele, né? Outros que estavam ali presos pelo mesmo motivo, e ele jura que tinha mais 2 lá na cela que estavam presos e também eram inocentes. Ele não tinha por que mentir isso para mim. E aí, o que houve? Aconteceu que
ver as transferências. O que houve? Um foi chorando para um lado, outro foi triste para outro lado e tal, né? E ele ficou alguns anos até que fosse comprovada a inocência dele e ele saiu da cadeia. Foi comprovado porque as crianças passaram por psicólogas, né? Passaram por médicos ginecologistas, proctologistas, uma série de coisas. E a mãe dele, tinha 2 casas, uma ao lado, que ela vivia do aluguel. Ela teve que vender uma das casas, tá, para contratar 2 bons advogados, facultativos competentes, em crimes de ordem de origem sexuais, que é muito diferente dos crimes de tráfico, roubo, etc. e tal, né? E eles comprovaram isso e conseguiram tirar da cadeia. Passou por tudo isso, tá? Então, hoje em dia, nós temos que saber com quem a gente se envolve. Mesmo que depois a pessoa seja processada, mesmo que depois você seja indenizado, você passou por uma situação sem dever absolutamente nada que você não merecia. E muitos chegam até se enforcar, ter a própria, né? Tem coisas que eu não posso falar, né? Aqui no vídeo, senão o vídeo pode ser cortado. Então, gente, toma cuidado. Eu tenho atendido, é difícil passar uma semana que eu não atendo um ex-presidiário. Alguns realmente deviam. Tá? E hoje tem pesadelos, insônia, e eu tenho que recomendar, muitas vezes, um psiquiatra. Tá? Eu tenho um amigo psiquiatra fantástico, que de vez em quando eu recomendo ele para cuidar de cada caso, quando é muito grave o que aconteceu com a pessoa. Nem todo mundo consegue recuperar o modo de pensar, o modo de viver. A pessoa passa a viver com medo. Ver um giroflex, como eu mencionei no início do vídeo, pode ser de uma polícia de trânsito ou qualquer coisa, já vem aquele calafrio, aquele gelo, sonhos, pesadelos, tudo. Claro que essas pessoas vão pagar, e muito caro com Deus, mas a justiça tem que acontecer, de uma forma ou de outra. E se não fosse a mãe dele vender essa casa, provavelmente, não posso garantir nada aqui, ele estaria preso até hoje. Um grande abraço para você. Se você gostou, se inscreve no canal, tá? E eu vou trazer vídeos aqui surpreendentes ainda, que vai ajudar você a ter uma visão melhor deste mundo cruel, tá? Se você souber levar a vida, ela é boa. Mas quando você não sabe levar a vida de direito ou deixa se levar, ela pode ser ruim e deixar marcas péssimas pelo resto da sua vida. E isso não é legal, né? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. E que Deus nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus Cristo e Mãe Maria. Tchau, tchau. Beijo, Kiko! Gente, o Kiko está sempre aqui, ele tem um canal no YouTube, Saúde Perfeita com o Kiko do Bem. Vão lá, se inscrevam no canal dele que ele ajuda muita gente lá, tá bom, gente? Procure o canal do Kiko do Bem, se inscrevam no canal, esse amigo nosso que compartilha sempre aqui comentários, tá sempre junto. Vai lá no canal do Kiko do Bem, se inscreve, que ele só tem coisa boa para passar para vocês. Praticar o bem salva vidas de muitas pessoas. E a graça de Deus que é de graça. A maior recompensa de praticar o bem vem de Deus e das pessoas que reconhecem que você é do bem, mas deve ser de todo o coração. Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal
clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você e sua linda família.